quais são as principais técnicas para o bom estudo? Para adultos, para crianças, se quiser dividir também, fala primeiro para crianças e como isso funcionaria na vida adulta, mas o que são técnicas de estudo para estudar melhor? Primeiro, independente de adulto ou criança, a gente tem, óbvio, tem uma variação hormonal, tem algumas coisas que estão sendo construídas aqui no cérebro, no corpo inteiro das crianças, mas a memória funciona basicamente do mesmo jeito. Então, antes da gente falar de técnicas, a gente precisa entender, tá, por que essas técnicas funcionam? Para que eu quero fazer isso? E a primeira coisa, assim, a gente precisa entender memória. Tem duas principais formadores de memória. Todo mundo, normalmente, quando fala de memória, técnica de memorização, fala sobre repetição. E aí ficar repetindo. E sim, Gustavo, não sei se você faz isso pra lembrar das suas coisas, mas só repetir é muito chato, gente. É muito chato ficar repetindo. E o outro principal formador de memória é a emoção. Então tem que ser legal, né? Porque se for chato, a sua memória é apagada. O seu cérebro desliga e fala, isso aqui é chato, eu não quero lembrar disso. Então tem que ser legal. E a gente precisa pensar como que a gente faz para ser legal. Então eu preciso primeiro, se eu for um adulto, entender por que eu estou estudando, né? Aí é para ter um cargo melhor? Tá, para que eu quero um cargo melhor? Aí para passar no MBA? Tá, para que eu quero passar no MBA? E explorar bastante esse porquê para você lembrar dele quando vier aquela preguiça de estudar. Se for o seu filho ou sua filha, ajudar ele a entender quais são os motivos dele estudar. E eu tenho um exercício que eu dou para as mães e para os pais aqui, que é liberado gratuito aqui também, para ajudar os pais a fazerem esse exercício com os filhos de despertar o gosto, de entender o porquê. Porque muitas vezes eles estão estudando só porque alguém mandou. Eles nunca pararam para pensar porque eles estudam. Então, a primeira parte é você entender por que você estuda. Depois, a gente precisa entender como que funciona a memória para que ela vire uma memória de longo prazo. Não sei aqui quem já fez uma viagem muito legal, você não precisou fazer ela 2 vezes, porque ela foi muito legal. Então, quando a gente transforma esse estudo em algo legal, fica muito fácil. Mas, o que acontece quando essa coisa é legal? A gente lembra várias vezes, a gente quer contar para outras pessoas. Então, a repetição desse algo legal se torna natural. E toda vez que a gente precisa contar a história daquilo que foi legal, sei lá, a vez que eu fui pra Disney, ou, enfim, né, não sei quais são as experiências que as pessoas têm aí, mas quando eu tenho que contar para a pessoa, eu testo a minha memória e eu uso ela. Então, qualquer método de estudo mais eficiente vai ter que usar a memória e forçar a memória para que você se lembre. E normalmente as crianças e adolescentes olham as pessoas contando as histórias e falam, eu não lembro, eu não sei. E a primeira resposta é eu não sei. Só que se a gente dá um tempo para elas lembrarem, você fica, tá, então tenta aí lembrar. Não, eu não sei. Tá bom, tenta. E a gente precisa ser paciente nesse momento e dar o tempo de pensar. Porque aí daqui a pouco, será que... Aí, quando eles começam assim, que eu vejo que o olhinho já mexeu, eu falo, tá, pode falar, mesmo se for errado, tá? Não tem problema. Porque normalmente eles estão com medo de falar. Aí eles falam, pô, é bem por aí, e a gente vai consertando ali o caminho deles para eles lembrarem. E então, eu preciso sempre testar a minha memória, né? Então esse é o principal ponto. E aí, antes de eu falar sobre as técnicas em si, eu posso falar sobre o que não é estudar? Vamos lá, manda ver, que o que atrapalha os estudos é a técnica errada, né? Bom, ler não é estudar. Grifar, tem muita gente que usa o marca-texto, né? Eu pego o livro e nossa, passo o marca-texto em tudo. A neurociência já provou que, assim, grifar pode até ser algo gostoso, prazeroso, fica mais fácil de você recuperar a informação depois, mas não aumenta a retenção de aprendizado em nada, né? Resumos. Resumos não são parte do estudo se for um resumo que é só copia e cola. Se eu pego o seu livro aqui, leio um parágrafo, falo, beleza, né? Armadilha, palavra importante, vou escrever aqui armadilha, só copiar e colar, também não vai ser estudar. E aí, estudar por obrigação também não vai ajudar em método de estudo. Então, esses são os principais erros ali que eu vejo as pessoas, tanto crianças quanto adolescentes, cometendo na hora de estudar. E aí, como que funciona? Bom, Bruno, se ler não é estudar, como que eu faço, então? Né? Então, você tem que ler e ler ali, por exemplo, vou pegar o seu livro de exemplo, tudo bem? Você não se incomoda, né? Vamos lá, bom exemplo. Então, tá bom. Bom exemplo. Eu vou lá, eu pego um parágrafo aqui, eu pego um parágrafo do livro, leio o parágrafo, fecho, e aí eu pego um caderno, uma folha branca, e eu anoto ali o que eu lembro naquele momento. Então eu não fico revendo, buscando aquela informação ali, eu fico forçando a minha memória a colocar aquelas informações. E aí o ideal é, você começa lendo um parágrafo fazendo isso, depois você vai lendo a página fazendo isso, ou
no final, por exemplo, terminei de assistir uma aula, achei algo muito legal, eu vou lá e faço um resumo do que eu vi, baseado na minha memória. Se a aula fica gravada, aí você tem uma possibilidade muito boa de rever a aula e perceber o que que você não viu daquela aula. E aí eu sugiro que, nesse momento de você anotar o que você não viu, você anote com uma outra cor, para ficar muito visível o que você lembrou de cabeça, o que estava mais fresco na sua memória, te chamou mais atenção na primeira vez, e o que você tem que lembrar. Então, isso aqui a gente usa aqui, eu chamo de a técnica do resumo perfeito, né? Quando a gente vai fazer o resumo, então eu faço o resumo, reviso o texto, vejo o que faltou e eu coloco uma cor. Essa é uma técnica que funciona muito quando a gente vai estudar matérias de humanas. Como que eu adapto ela para exatas? Ah, eu vou lá, leio, eu faço um formulário, vejo quais fórmulas faltaram e uso a cor do mesmo jeito. Então, é porque eu vi que tinha uma pergunta já que era como adaptar os diferentes métodos para diferentes matérias. Então, quando você entende o fundamento de como que funciona a memória, fica muito mais fácil de estudar. Quem perguntou foi a Lips Ribeiro 99. Por que técnica de estudo, na maioria das vezes, serve apenas para alguns conteúdos? Né? É uma afirmação da pessoa, na verdade. Primeiro que a técnica serve para conteúdos que você não aprende tão automaticamente, que tem conteúdos que você é apaixonado. Você assiste a aula, gosta do professor, gosta daquele tema e você naturalmente absorve. Você precisa de menos técnica de estudo. E, obviamente, quando você está estudando exatas, eu acho que em exatas a repetição ajuda mais do que a repetição da leitura. Sabe o que eu acho curioso? Existe, acho que o ponto crucial, a diferença crucial entre educar jovens e educar adultos está na maneira de você conscientizar. Você falou, tem que ser legal. Então, um livro com uma leitura mais leve, mais diagramado, com infográficos, às vezes com um personagem é algo legal para o jovem. Isso já não cola para o adulto. Para o adulto, você precisa de algo que impacte a sua vida. Uma frase que eu uso recorrentemente, já está virando quase que meu principal bordão depois de enriquecer uma questão de escolha, é que consciência gera desconforto e o desconforto gera ação que a gente precisa para transformação. Quando o cara fala, porra, eu estou perdendo muita coisa por não saber isso, ele vai estudar. Enquanto ele não percebe o quanto a vida dele está sendo prejudicada, o quanto ele está perdendo por banalizar, negligenciar uma escolha, ele não vai ter interesse pelo estudo. Então, no meu curso, por exemplo, 1/6 do curso é provocação, conscientização para a pessoa entender o que ela pode fazer da vida dela. Conscientização dessa forma, olha, filho, se você não estudar, você não vai passar no vestibular, não vai ser uma pessoa bem-sucedida, isso não motiva a criança, o jovem. Pô, pai, tá lá na frente, né? Não foi metade da minha vida até chegar lá. Então, são diferentes provocações que vão criar a conscientização. E você falou da repetição, tem até a pergunta aqui da Marcele Cavalcante. O que você acha da técnica Kumon? É uma técnica pautada na repetição, certo? Eu fui professor de inglês de um método também pautado na repetição. E a gente fala, cara, você não vai dominar o inglês. A repetição te ensina a falar. Você vai lembrar de algumas coisas específicas, mas não te dá o domínio, né, que o estudo mais completo dá, não é isso? Kumon, o que eu vejo dos meus alunos aqui, ou eles amam ou eles odeiam, né? E aí, se o seu filho tá odiando o Kumon, cara, tira porque não vai funcionar. Se ele tá gostando, show de bola, porque tem que ter emoção envolvida. Né? Então, o Kumon, sim, ele é muito repetitivo, mas se o aluno tá gostando, tá funcionando, entendeu? Esse que é o ponto. Então, a repetição funciona assim. Eu acho que tem a questão da pessoa. Eu acho que a pessoa tem uma predisposição para certas formas de aprender. Né? Tem gente que lê e sente paixão pela leitura, tem gente que precisa ouvir, né? É mais auditivo, é mais visual. Acho que a repetição é o mesmo processo. Tem gente que, pô, eu vou reler algumas vezes até consolidar, e a gente fala, cara, eu já li uma vez, por favor, não quero nem tocar nesse assunto. Então, se ele não leu direito, ele não aprende, não é um pouco disso? Sim, existem os estilos de aprendizagem, né? E, assim, todo mundo consegue aprender com todos eles, né? Por mais que eu seja mais visual, ou mais auditivo, ou mais sinestésico, eu consigo aprender com todos eles. Mas o ideal é, quanto mais memórias diferentes eu formar, melhor. Então, se eu gosto de ler, pô, legal, fui lá, li. Aí eu vou lá e faço um desenho. Aí depois eu vou lá e tento explicar para alguém. Então, quanto mais memórias diferentes eu formar, mais chance eu tenho de lembrar daquele conteúdo quando ele for solicitado por uma situação externa. Eu era o típico aluno que pouco estudava.
não dedicava muitas horas aos estudos. Eu era o aluno que absorvia na sala de aula. Acho que qualquer família percebe nitidamente qual que é o comportamento do seu filho. Ele aprende bem na aula. Se o aluno falta naquele dia, é um desastre. Se ele vai doente para a escola, é um desastre. Se ele vai desfocado, mal alimentado, atrasou, é um desastre, né? Então, ele não vai conseguir estudar, ele não tem o hábito, não tem a técnica, então ele não vai conseguir tirar essa diferença porque ele não absorveu a aula. E tem aquele que estuda muito, mas que, se por alguma razão, calor, verão, bagunça na família, ambiente familiar não está legal, por mais que ele estude, ele não está absorvendo bem porque não está no que seria o ambiente adequado. Técnicas, né? Diferentes técnicas para diferentes situações. Como identificar que não está dando certo? Tem que esperar nota. A insatisfação do filho é suficiente. A insatisfação do adulto, não estou feliz, é suficiente. Qual que é a melhor forma de identificar isso, Bruno? Eu sempre falo que nota é só um indicador, né? E a gente está indicando alguma coisa. Se está vermelho ali, está abaixo da média, está indicando que alguma coisa está errada, mas não é que a nota em si não é um problema. Tenho a nota ali como um dos indicadores, mas eu posso construir outros indicadores que são, muitas vezes, mais eficientes do que a nota em si. Tem uma pesquisa chamada Visible Learning, Gustavo, de um neozelandês. Ele analisou muitos metadados ali de 300 milhões de estudantes e ele chegou à conclusão do que mais impacta a aprendizagem de crianças e adolescentes. E uma das ferramentas que a gente pode usar, que é muito fácil de usar, é a autoavaliação. Você questionar, fazer a criança ou adolescente, ou mesmo para adultos, tá? Se questionar, tá, quanto que eu me dediquei a esse conteúdo essa semana? Que nota que eu me dou para o meu aprendizado desse conteúdo essa semana? E se você fizer isso diariamente, semanalmente, você já consegue ter ali, e assim, Gustavo, eu faço com os meus alunos, e é muito engraçado como eles vão lá, a primeira resposta vai ser, eu me dou 7, né? Porque para eles eles não param para pensar, né? Então eu me dou 7 porque o 7 é eu fiz um pouquinho a mais, mas eu não fiz 10. Aí eu sempre começo falando, então, de 0 a 10, que nota você se dá se o 7 não vale? Aí não, 6.9. Eu falo, não, é só o número inteiro. Tá, então 6. Aí você já vê que tá um pouco abaixo ali do que precisava. Então tá, o que falta para isso virar um 8? E aí a gente começa a questionar ele, né? É criar essa consciência que você falou. Então, isso é algo que os pais podem fazer com muita facilidade e precisa ter paciência, tá? Para fazer isso, porque eles não sabem se autoavaliar. É difícil até para os adultos, às vezes, né? Então, para adulto funciona muito, não precisa tirar o 7, se você tiver um bom autoconhecimento ali, pra você não mentir para você mesmo. Mas para as crianças a gente faz essas brincadeiras aí que funcionam bastante.